Observe aqui em Colossenses, capítulo 1, no verso 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí uma pessoa que insiste em acreditar que Deus está separado dele, diz assim, mas isso aí é Cristo. Pois é, criatura. Toda a Bíblia mostra, inclusive o próprio Jesus disse, Pai, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um em nós. Hebreus 2:11, e quem santificou, que foi Jesus, e quem foi santificado, que fomos nós, estão no mesmo nível, são iguais, são semelhantes, porque ambos são filhos do mesmo Pai. Aí o verso 16 diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visível e invisível, seja trono, seja soberania, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Porventura, você já viu um corpo sem cabeça? Ou uma cabeça sem corpo? Você pode até ter visto uma cabeça sem corpo. Então deixa eu melhorar a pergunta. Você já viu um corpo separado da cabeça e ambos viverem? Você nunca viu. Pois é, achar que nós somos um e que Deus é outro é separar o corpo da cabeça. Achar que Jesus é um e nós somos outro é separar o corpo da cabeça. Aqui está afirmando que Jesus foi a imagem visível do Deus invisível e fala que nele foram criadas todas as coisas. Isso para nós entendermos que quando Deus imaginou no homem antes da fundação do mundo, que ele disse, haja luz, haja as coisas que hoje existem, ele estava em um formato humanizado. E o formato humanizado foi a primeira das criações de Deus. Por ele foram feitas todas as coisas. E todas as coisas foram feitas por ele, para ele. Para ele quem? Para o homem. Por ter sido o homem o instrumento que? O espírito, onde está a força, onde está a energia, a imortalidade. Esse espírito se manifestou e transmutou no que hoje nós conhecemos como mundo, através dos dois polos. O polo espiritual, Deus, Pai, a fonte, a consciência do poder humanizada. Então, Deus, Pai, a consciência humanizada, é o Filho. Todas as coisas foram feitas dessa maneira, por ele e para ele. Então Jesus foi aquele que trouxe essa consciência abrangente para todos. Então Jesus também é o Filho. Aí João diz, portanto, todos que crerem em nome do Senhor Jesus também são filhos. E Hebreus explica que a razão que Jesus morreu, ele morreu para levar muitos filhos à glória. Então separar o homem de Deus, ter consciência. Então essa consciência que Deus está fora do homem, que é um ser. Tudo que eu posso fazer é pedir como se fosse um favor, é mendigar alguma coisa para ele. Essa consciência está desintegrada da verdade da palavra. Quem pensa assim, quem age assim, irá morrer. Porque o único que não irá morrer é o Filho. E todos que têm essa consciência de humanizar Deus, eu e o Pai somos um, torna-se o Filho, por isso não morre. Por quê? Porque esse formato, espírito, consciência humanizado, é acima de toda soberania, acima de todo principado. Hebreus 1 está falando da mesma coisa. No passado, Deus falou de muitas maneiras. Mas nos nossos dias presentes, na nova aliança, Deus fala a partir através do Filho. Quem é o Filho? A princípio, Jesus. Ele foi o primeiro dos filhos. Ele foi o primeiro homem a humanizar a Deus, ter essa consciência e admitir e levar para os demais. Então, hoje Deus fala a partir através dos filhos, que lá em Hebreus diz que ao Filho foi dado a honra acima dos anjos e que o Filho é o herdeiro absoluto de todas as coisas. E essa herança não é exclusiva para Jesus. Jesus é o primeiro que recebeu a honra maior.
Mas todos nós, todos os que crerem, receberão. Em Romanos capítulo 8, verso 17, é muito claro em dizer que todos que têm o Espírito é filho de Deus, por isso ele não se envergonha de dizer, Abba, Pai, ele assume. E que essa pessoa que é filho também é herdeiro de todas as coisas, que Jesus é herdeiro. E Jesus disse, Pai, a honra que tu me deste, a glória que tu me deste, eu deste a eles, para que o mundo veja. João 17, 21 em diante. E aqui no verso 18, olha, bem afirmativo, ele é o cabeça do corpo da igreja. Porque a igreja é um grupo de pessoas, que entenderam, tiveram a consciência que ele é um com o Pai, que ele é um com Deus. Então, igreja, não é só mais um indivíduo, igreja. Então, ele, Jesus, por ter sido ele o primeiro, que tem a autoridade maior, que tem a unção maior, como está escrito lá em Hebreus, que ele, Deus, ungiu a Jesus com um óleo de alegria mais intenso, com mais intensidade do que os seus irmãos. Os seus irmãos somos nós. Inclusive, é isso que Jesus está dizendo lá em Hebreus capítulo 2 e o verso 11. Pai, está aqui os meus irmãos. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ele tivesse a primazia, ele, Jesus, no tocante aos demais irmãos, mas nós humanos que temos consciência de Deus, nós somos a maior das obras de Deus. Por isso Deus, quando fez o homem lá no jardim, disse, dominai. É essa a nossa posição. Quando eu tenho essa consciência, que eu humanizo Deus estar aqui, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Lança fora todo medo. Como é que nós podemos entender isso aqui? Lá está eu cheio de enfermidades, cheio de medo, cheio de escassez, cheio de confusão, cheio de conflito. E aí eu vou, Deus é amor. Essa expressão humanizada de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todos, nele crê. Então Deus é amor. Então, quando eu tenho essa consciência e eu humanizo Deus, eu tenho a consciência que eu sou Deus, essa consciência lança fora todo medo, porque essa consciência é o verdadeiro amor. Lança, você sabe o que é lançar? É você chegar e usar seu poder e jogar fora. Imagine você entrar numa casa e aquela casa ter muitos intrusos, né? Que penetrou a sua casa, que entrou na sua casa, mas não é bem-vindo. Você tem mais poder, você diz, sai, não quer sair, você pega e lança fora. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Observe que essa expressão, eu vou até ler para você essa expressão, para você ver como é forte. Primeira carta de João, capítulo 4, o verso 15. Capítulo 4 da primeira carta de João, verso 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, essa confissão é essa admissão, é essa consciência. A doutrina de Cristo eu aceito, ela é a verdade. Se ele disse, eu e o Pai somos um, e ele disse, e se está bem claro que essa é a vontade dele, inclusive ele orou ao Pai, Pai, assim como eu e tu somos um, que eles sejam em nós, eu aceito essa doutrina. É essa confissão que João está se referindo. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem por nós. Deus é amor, presta atenção, Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Aquele que tem essa consciência, assuma essa consciência, porque é a maior expressão de amor. Não importa, não interessa o que os outros vão pensar. Desde que eu entendi, que eu tive essa consciência, que eu assumi, eu sou criticado pelas pessoas. Como Jesus foi criticado pelas pessoas? Fala que eu sou orgulhoso, fala que eu sou metido, porque na cabeça daqueles que formaram a consciência que eles são um e Deus é outro, vai pensar como aqueles que quiseram jogar pedra de Jesus pensaram. Mas por que vocês estão jogando pedra em mim? Qual foi o erro que eu cometi? Ah, Jesus, não foi porque o Senhor cometeu erro, não. É porque o Senhor, sendo homem, o Senhor nada, era tu, porque tu sendo homem, com arrogância, né? Eles que eram arrogantes diziam que Jesus era arrogante. Eles que eram blasfêmio e diziam que Jesus era blasfêmio, né? Porque cada um olha segundo o seu próprio olhar. Sendo tu homem, tu se diz igual a Deus. E eu com essa consciência, quantas pessoas curadas de câncer,
Em nome do Senhor Jesus, eu sempre uso o nome de Jesus, câncer, vai embora. Eu não vou fazer aquela oração de mendigar. E não é porque eu sou arrogante. Não é porque eu sou metido. Não é porque eu sou orgulhoso. É porque eu tenho consciência que o evangelho é a verdade de quem eu sou. Então eu digo, ó, mal, câncer, vai embora. Rins, volte a funcionar. Doença, saia. Ponha as mãos em cima. Surdo, ouça. Cego, vê. Igual a palavra de Deus diz. Aí as pessoas dizem, esse pastor é um pastor metido. Perceba que estão me atacando muito semelhante que atacaram o Senhor Jesus. Ora, porque o que eles estão me acusando é que a minha confiança, a minha fé. Só que a minha fé, ao funcionar, as pessoas ao serem curadas, eu estou fazendo a vontade do Pai porque é a maior expressão de amor. Então deveria ser a fé de quem pensa o contrário. Se a fé de quem pensa o contrário é a fé correta, deveria ter muito mais resultado e não tem. Não tem.